Mateus capítulo 24, versículo 9. 24, 9. Todos acharam, gente? Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Mateus 24, 9 diz assim: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está falando aqui que isso é por causa do nome dele. Vão perseguir, vão matar, vão entregar vocês, a gente, os cristãos verdadeiros, para serem escarnecidos. E a gente estava falando na semana passada sobre o martírio, em algumas épocas e algum reinado, império de alguns imperadores de Roma. Entenda uma coisa, morrer por amor, esse foi o princípio sustentado por toda a fé cristã durante 3 séculos, que a igreja viveu, cresceu e morreu, mas morreu por amor, morreu pelo evangelho. A gente ouve muitas vezes em canções antigas, romances, histórias de amores infelizes. Claro que quando falamos dos santos mártires que sofreram tormentas inimagináveis e foram mortos por aqueles que não conseguiram dobrar a sua vontade, dobrar a sua fé, não estamos certamente a falar de um conceito romântico. Não. Os amantes das grandes histórias de amor, que morreram com os corações partidos, sofreram a impossibilidade de poderem estar perto da sua amada, ou a dor insuportável da perda. Os santos mártires, por outro lado, esses heróis da fé, eles foram torturados, foram mortos por reivindicarem com muita paixão, muita convicção e amor a sua fé, a sua profunda devoção a Deus. Eles morreram assim. E assim podemos dizer que essa forma de morte por amor não vem de uma falta, mas de uma plenitude de amor, uma totalidade, de uma realização que podemos dizer fatal, uma realização fatal. O martírio, ele é uma espécie de testemunha de amor a Deus. Amor a quem? A Deus. No catecismo, a gente pode observar que o martírio, ele é a suprema testemunha da verdade e da fé. O mártir é uma testemunha que vai até a morte. Então, o martírio no catecismo é um cristão verdadeiro que, apesar das suas perseguições, das ameaças, ele vai em direção à morte. Ele não foge da morte, porque ele sabe que morrer por Cristo é a maior dádiva que alguém pode receber nessa terra. Ele dá testemunho de Cristo, do Cristo morto, do Cristo ressuscitado, a quem está unido pela fé. Ele dá testemunho da verdade da fé, da doutrina cristã. Esse é o mártir. Ele enfrenta a morte com um acto de fortaleza. Ou seja, um pai da fé diz: deixa-me ser refeição para as feras, e só assim me será permitido chegar a Deus. Ou seja, ele diz: deixa que eu possa ser levado ao Coliseu para ser devorado pelas feras, e somente desse modo, somente desse jeito eu posso me achegar a quem? A Deus. O martírio, ele simboliza e atesta a vitória da vida sobre a morte, revivendo na sua própria pele, na sua própria carne, a paixão de Jesus, suportando um sofrimento indescritível, no pleno conhecimento de que a consolação do amor de Deus tornará leve da tormenta. Quando o cristão está sendo levado ao martírio, isso aconteceu na igreja de Atos, eles não pediam, e eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles não pediram para Deus livrar eles do martírio, não. Eles pediam coragem para suportar o martírio. Uma grande diferença. Com confiança cega e um amor pungente, os santos mártires se confiaram às mãos dos seus algozes, dos carrascos, dos soldados romanos, chegando em muitos casos até perdoar-lhes eles, no instante que afligiram, naquele momento de dor, de dolo. A gente, como a gente viu aqui no vídeo, uma representação de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele falava o quê?
não impute sobre ele esse pecado. Perdoa-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que? Eles não sabem o que fazem. Por mais dramática que possa parecer a morte de um mártir, não devemos pensar nisso como um sacrifício doloroso. Muitas pessoas falam assim, eu sou cristão, e o dia que eu passar pelo martírio, meu Deus, o que vai acontecer? Que tem gente na igreja que tem medo. Tudo bem, nós temos medo, amém? Mas temos que pedir para Deus o quê? Coragem, para que a gente possa suportar esse momento, para que a gente possa passar por esse momento com muita fé, alegria em querer sacrificar-se em nome de Deus. Há um impulso irreprimível, imparável, um anseio de amor que nenhum homem, por mais cruel que seja, pode parar, nenhum tormento pode amortecer. Então, o desejo pelo martírio, pelos verdadeiros cristãos, não há dor, não há sofrimento, não há carrasco, não há ninguém que pode paralisar um santo mártir a ser levado como um sacrifício aos dentes das feras, a espada de Nero, as estacas que representavam as tochas humanas nos pátios romanos, nas ruas de Roma, meu Deus. A gente falou aqui nos primeiros sábados. Então, é isso que torna os santos mártires tão especiais, emblemas de um fervor religioso. É isso que eles faz ser tão invejosos, ou tão invejados, tão desejados, porque a fé que eles tiveram é a fé que nós temos que ter hoje. Nós se espelhamos nesses mártires do passado, amém? De uma consciência interior projetada unicamente para Deus, para Ele. Como eu costumo dizer, o martírio não é uma expressão de amor do homem para com Deus. Eu não estou indo ao martírio, sendo entregue à morte, porque eu demonstro meu amor para com Deus. É até estranho você ouvir isso, mas se você olhar pela palavra é isso mesmo. Que o martírio não é uma expressão de amor da parte do homem para com Deus, mas sim de Deus para com o homem. Que privilégio seria a gente morrer pelo Evangelho de Cristo. Que privilégio. Porque o martírio não é para todos. Não é todos que vão passar por isso, pessoal. O martírio não é para todas as pessoas, não é para todos os cristãos. Como que todos não suportariam. É somente para aqueles a quem Deus confiou essa tarefa. Somente para essas pessoas. Os mártires, eles lavavam as suas vestes de seus compromissos no sangue do Cordeiro. O seu sangue, no sangue dele, continuava, ou seja, no sangue de Cristo, continua a lavar também nossos sonhos, nossas fragilidades, os nossos fracassos. Ou seja, os mártires, eles lavavam as suas vestes, as vestes dos seus compromissos, no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Enquanto houver martírio, haverá conversão. Enquanto houver martírio, haverá eficácia de evangelho. Enquanto houver martírio, haverá igreja genuinamente nascida de novo. Haverá igrejas puras, genuinamente pura. O grão de milho morrendo se multiplica. E o sangue derramado no chão dos mártires rega as lágrimas deixadas pelos nossos heróis da fé. Porém, não lágrimas de tristeza, mas sim lágrimas de profunda alegria e realizações. Realizações. Os mártires entregaram as suas vidas para ganhar a vida. Era uma moeda de troca. Entregavam a sua vida para ganhar a vida. Entregaram o seu espírito para estar com o seu amado. O martírio é, de fato, a única história que a esposa morre para se encontrar com seu esposo. A única. É no martírio que a igreja, chamada de noiva, morre para se encontrar com seu amado. Amém? A gente falou na semana passada sobre o reinado de Décio e o reinado de Valeriano. Nós começamos a falar sobre esses imperadores. Que eles reinaram do ano 249 até o ano de 260. E a gente falava que se anteriormente a igreja, ela era vista como uma igreja irritante, incômoda, agora no reinado de Décio,
ela era considerada como uma ameaça, como inimiga do império. Ou seja, ao ponto do império dizer que os cristãos deveriam ser exterminados da terra. No tempo de Décio e de Valeriano, eles falavam assim, os cristãos têm que ser exterminados da terra. Eles são uma ameaça. No tempo dos imperadores passados, era visto como incômoda. Olha, eles são importunos. Eles são chatos, dizendo na linguagem de hoje. Diz a história que naquele tempo, antes de Décio e Valeriano, a gente falou aqui, que os cristãos eles eram mortos quando sim acusados. Só que nesse tempo de Décio e Valeriano não era assim. No tempo de Décio e Valeriano a igreja tinha que ser perseguida, tinha que ser morta. Tinha que ser exterminada da terra porque ela era uma ameaça ao império. Assim então nós entramos na primeira perseguição a nível imperial. Então o império começa a gastar dinheiro, a gastar fundos para perseguição. Antes não, quem era apreendido, quem era condenado, quem era, lá tem uma aldeia de cristão, aí eles iam então, buscavam os cristãos e eles eram mortos. No tempo de Décio Valeriano, não, eles iam atrás para matar os cristãos. Os cristãos perderam o direito de se reunir para realizar seus cultos. E eles eram ameaças de morte, caso fizesse, ou ameaçado de morte, caso fizesse. Os líderes da igreja, eles eram alvo principal da perseguição. E a estratégia para eliminá-lo era para intimidar os seus seguidores. Então Décio Valeriano falava assim, olha, nós vamos perseguir os cristãos, mas tem que pegar primeiro os pastores. Tem que pegar primeiro os padres. Tem que pegar primeiro os líderes religiosos. Tem que matar esses. Tem que intimidá-los para que, matando os líderes, todo o resto seja intimidado. Fiquem com medo, eles vão ficar com medo. E eles vão recuar. Então, primeiramente, eles matavam os pastores, matavam os padres, matavam os diáconos, os presbíteros, matavam os evangelistas, os religiosos principais. Vários líderes, eles foram executados e outros foram encarcerados e torturados. A exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Orígenes ele foi preso e torturado durante a perseguição de Décio, em 250 depois de Cristo. E ele foi libertado, mas ele nunca foi mais o mesmo. Ou seja, nunca foi totalmente curado da sua tortura. Ele morreu 4 anos depois por causa da tortura que ele recebera. Apanhou, ficou machucado. Então tudo que ele sofreu prejudicou o seu corpo. E aí então ele morreu depois de 4 anos disso. Houve praticamente um número incontável de cristãos que foram martirizados durante essa perseguição. A África e a Alexandria, em especial, ela poderia ser chamada de escola dos mártires. A África, olha para cá pessoal, amém? A África e a Alexandria, ela poderia ser chamada de escola dos mártires. Era uma escola. Ali, os mártires, eles eram provados. Ali não tinha dessa de eu vou para a igreja de vez em quando, ou eu não sei se sou cristão. Não, na Alexandria, lá na África, ou era cristão ou não era. Eles viviam em um lugar aonde que eles estavam indo como ovelha muda em direção ao matadouro. Sabiam que ia morrer. Eles estavam ali para morrer. Eles estavam ali para entregar sua vida, entregar talvez o que eles achavam que era de mais preciosa a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Os cristãos tinham que se apresentar diante do imperador para comunicar a sua religião. Quem não renunciava ou quem não sacrificava aos deuses eram mortos. E quem renunciava à sua religião cristã e adorava os deuses romanos, esses recebiam um certificado. E aonde eles iam, eles levavam esse certificado dizendo que eles adoravam os deuses pagãos. Então não eram mortos. Quem eles paravam na rua e o certificado? Não tem. Então eles sabiam que era o quê? Cristão. Quem tinha certificado era romano pagão. E quem não tinha era morto. Era dessa forma que eles faziam. Quem não tinha era tido como criminoso e conduzido às prisões, sujeito às mais horríveis torturas que alguém pudesse receber. Nesse período, muitos cristãos tinham que fugir das suas casas para encontrar lugar seguro. Eles corriam para as cavernas,
corriam para as montanhas, eles corriam para as grutas, eles corriam aonde eles podiam achar um lugar seguro. Ou seja, padecendo grande necessidade, depois de deixar família, depois de deixar pai, depois de deixar mãe, deixar filhos, além do seu conforto, além da sua honra, além da sua dignidade, de seus bens materiais que possuíam. Então esses cristãos que eram perseguidos, eles tinham praticamente que fugir. Eles fugiam. Eles encontravam um lugar seguro, seja na caverna, seja na montanha, seja em algum lugar que é onde eles sabiam que eles podiam continuar pregando o evangelho. E muitos deles tinham que deixar pai, mãe, filho, filha, seus bens. Tinha que deixar tudo. Ou seja, olha o que acontecia naquele tempo. Vocês acham realmente que a igreja de hoje em dia é a igreja de Cristo? Vocês acham que a igreja de hoje em dia se parece com a igreja de Cristo? Eu sempre falo e sempre vou falar. No momento em que a igreja deixou de ser perseguida, foi aí que ela caiu. Foi nesse momento que ela caiu. Outro imperador. Depois nós entramos no reinado de Diocleciano, no ano de 284. E ele reinou até o ano de 305. Praticamente no final do terceiro século da era cristã, o Império Romano era comandado por uma tetrarquia. Ou seja, 3 imperadores governavam: Diocleciano, Galério, Maximiano e também Constâncio e Clódio. Os 4, eles eram considerados imperadores. Porém, Diocleciano era o maior. E certo dia, Galério, estimulado por sua mãe, uma romana pagã, fanática, incitou seu filho a promover uma perseguição para matar os cristãos. E Diocleciano, praticamente instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos, ou éditos, assim como se diz, que decretavam que os cristãos com cargos públicos deveriam ser perseguidos e mortos. Deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser ouvidas. Ou seja, se alguém, um romano pagão, tinha uma acusação contra um cristão, ele tinha que ser ouvido. E esses cristãos deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificasse para o imperador. Ou seja, as suas escrituras deveriam ser confiscadas e também queimadas. As suas igrejas deveriam ser derribadas. Se a gente olhar naquele tempo, não poderia ter Bíblia, como a gente viu no vídeo aqui. Eles pegavam através dos aplicativos de celular, quem tinha Bíblia, quem tinha no celular era o quê? Exterminado e morto. Amém? Ou seja, as suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. As suas igrejas deveriam ser destruídas. Os seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Quem lembra na China em 2019, no Covid, quem era cristão era negado o seu auxílio alimento. Viram lá? 2019, Covid, arrastou o mundo. O governo começa a ajudar a população. Mas na China estava dizendo assim, quem era cristão não recebia alimento. Era perseguido. Várias partes da China hoje é proibido ser cristão. Então nesse tempo também acontecia isso. E o que acontecia naquele tempo, no primeiro século, estava acontecendo agora. Está acontecendo hoje. Hoje em dia. Líderes das igrejas eram perseguidos, levados para serem sacrificados aos deuses pagãos romanos. Os imperadores pegavam os pastores, os padres, os parocos, pegavam esses religiosos e levavam para ser sacrificados aos deuses pagãos. Os pastores eram mortos como sacrifício aos deuses pagãos. Muitas casas dos cristãos eram incendiadas e os cristãos eram obrigados a permanecer dentro da casa. Ou seja, dentro das chamas para serem queimados junto com os destroços das suas residências. Nesse tempo de Diocleciano, eles falavam assim, olha, lá tem uma aldeia de cristãos, eles trancam eles dentro de casa, tacam fogo. Eles eram queimados dentro
de casa, junto com os destroços. Ali eles eram martirizados, ali eles eram mortos. Era impossível de contar quantos cristãos no reinado de Diocleciano perderam suas vidas por amor ao Evangelho. Eles foram submetidos a diversos tipos de tortura, ao ponto dos soldados romanos não saberem mais o que inventar para torturar esses heróis da fé. Não sabiam mais o que fazer. Criaram tantas armas mortíferas contra os cristãos. Matavam os cristãos de tanto jeito que eles não sabiam mais o que inventar. Tudo nos cristãos. Um soldado romano chamado Sebastião era um oficial da guarda do Império de Roma. Ele permaneceu um verdadeiro cristão em meio à idolatria, sem deixar-se seduzir pelos esplendores da corte, e também não deixou se manchar pelos exemplos. Ele era um soldado, e ele não se revelava no momento como cristão, ele não deixou se manchar. Quando descobriram, Sebastião preferiu a morte por lealdade a Cristo do que adorar os falsos deuses de Roma. Um soldado romano cristão preferiu se entregar, morrer. Nesse mesmo tempo, Eulália, uma adolescente espanhola, também resistiu com coragem e ousadia, derrubando os altares dos deuses pagãos. E foi depois disso despida, os carrascos tiraram as vestes dessa mulher, dessa menina, dessa adolescente chamada Eulália, e torturaram ela até a morte, nua. Em Tarso da Cilícia, 3 cristãos piedosos, Tárapos, Probos e Antrônicos, foram executados depois de estarem encarcerados. Foram torturados até a morte por não negarem a sua fé de cristão. Tudo nesse tempo de Diocleciano. Erasmo, que era bispo de Formia, na Itália, teve os seus intestinos arrancados. Teve os seus intestinos jogados para fora e depois foi esquartejado por permanecer com a sua fé em Cristo. Pensa bem, um homem que estava ali sendo torturado, abriram a barriga dele, tiraram o intestino dele para fora e depois esquartejado, cortaram ele aos pedaços, por não negar a sua fé. Nesse tempo também um professor chamado Cassiano, dentro da sala de aula, professou a sua fé e não precisou de soldado e carrasco para matá-lo. Os próprios alunos mataram ele. Como que naquele tempo a religião cristã, a fé cristã tinha que ser exterminada e era como uma ameaça, foi levantado editos, foi levantado em toda Roma, dizendo: aquele que é cristão é pagão, é maldito para eles, tem que ser morto. Então Cassiano, quando ele estava na sala de aula, quando professou a sua fé em Cristo, os próprios alunos na Itália mataram dentro da sala de aula. Julieta foi açoitada e depois decapitada, assim permanecendo fiel até o seu martírio. Uma jovem, de igual modo, por não negar a fé em Cristo, foi decapitada. Floriano foi jogado no rio com uma pedra e uma corda atada no seu pescoço. Jogaram dentro do rio para que morresse afogado por não ter cedido ao império. Então todo tipo de crueldade que você pode imaginar estava acontecendo com os cristãos no passado. Sobretudo os relatos dos mártires ganhavam cada vez mais popularidade entre os cristãos, que tinham praticamente os mártires como os verdadeiros heróis da fé, sendo copiado pelas comunidades como modelos de seguimento a Jesus Cristo. Então cada vez que matavam, mais cristãos, ou seja, mais aldeia cristã aparecia, crescia. Por isso que eu falo aqui, falei semana passada, Tertuliano, um pai da igreja, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então até esse tempo aqui a igreja foi morta, perseguida, no ano de Diocleciano, que reinou até o ano de 305. Depois entra o imperador conhecido como Constantino, né?
Constantino. E eu falei aqui um pouco dele. Constantino, quando também, de igual modo, tinha a sua natureza romana, estava vivendo o mesmo segmento. Constantino, então, vê que o número de soldados que ele tinha, era impossível vencer uma guerra contra o exército inimigo. Diz a história que no céu, algumas histórias dizem que no céu apareceu o sinal da cruz, dizendo, sobre esse sinal vencerás o inimigo, e algumas outras fontes teológicas dizem que apareceu as duas primeiras letras do nome de Jesus, X e P, em grego, dizendo que sobre esse sinal vencerás. Então Constantino, quando vai para a guerra, ele coloca no escudo dos soldados, dos carrascos, coloca ou era o sinal da cruz, ou era a letra X e P, e foram para a guerra. Venceram a guerra sobre esse sinal. E por vencer a guerra sobre esse sinal, o que Constantino faz? A partir de hoje eu vou assinar um outro edito, que é proibido perseguir os cristãos e eles têm liberdade para ir e vir e pregar o evangelho. Nesse tempo, Constantino torna-se chefe de Estado e chefe de igreja. Ele comandava tanto o Estado quanto a igreja. Se você estudar a história da igreja, foi nesse momento que a igreja caiu. Que a igreja perdeu a sua essência. E aí, como conhecido, você pode pesquisar, não é fonte minha, não é o pastor Mike que está falando, a igreja católica, apostólica romana começa a dominar o mundo. E a gente pregou aqui no dia da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, o momento em que a igreja deixou de ser pura para trazer para dentro dela todos o tipo de utensílios de adoração aos deuses estranhos, aonde começaram a colocar as imagens de escultura para serem adoradas, a oração pelos mortos, o purgatório. Nesse tempo, a igreja caiu. A igreja caiu. E depois de muito tempo, John Wycliffe, que nasceu em 1384, e foi um dos precursores da Reforma Protestante, conhecido também como a estrela da manhã da Reforma, o teólogo do século XIV, fez uma imensa contribuição para a propagação do cristianismo, do evangelho. Ele se destacou como o primeiro tradutor da Bíblia inglesa. Então, John Wycliffe começou a traduzir a Bíblia em inglês, acreditando que a Bíblia deveria ser acessível para todas as pessoas, para todas as línguas. Um dos seguidores de Wycliffe, John Hus, quem conhece a história de John Hus? Tem um filme de John Hus, também de igual modo, promoveu ativamente as suas ideias. Ou seja, Hus foi queimado na fogueira em 1415 com as Bíblias manuscritas de Wycliffe, usada como materiais para o fogo. Então Wycliffe traduz a Bíblia inglesa, começa a ceder para as pessoas simples, e John Hus começa de igual modo a trazer a ideia de John Wycliffe, pegando os escritos de John Wycliffe, entregando para as pessoas humildes. Só que Hus, ele é pego pelas autoridades religiosas, os sacerdotes, o papado romano. Pegaram Hus, penduraram numa estaca, pegaram as folhas das Bíblias traduzidas, colocaram ao redor da estaca e tacaram fogo. E as últimas palavras de John Hus foram: em 100 anos, Deus levantará um homem cujos pedidos da reforma não poderão ser supridos. Quase exatamente 100 anos depois, 1517, Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Depois ali, nasceu a reforma, e você pode ver que hoje nós temos liberdade para pregar o evangelho sem o poder da igreja católica, apostólica, romana. Nós somos católicos, sim ou não? Sim, somos católicos. Nós só não somos católico, apostólico, romano. Porque a igreja ela é católica. O que é a palavra católico? Universal. A palavra católico significa a igreja espalhada pelo mundo. Então, até o ano de 305, a igreja era católica, representada pela palavra, pelos pais da igreja,
pela profissão de fé, ou seja, por tudo aquilo que eles viviam. Mas depois disso a igreja caiu, pelos argumentos que trouxeram para dentro da igreja. E logo depois a igreja começa a ter um novo caminho. A luz brilhou no evangelho. Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da igreja e a igreja começa a ter livre acesso para pregar novamente liberdade, para entregar as Bíblias, falar do amor de Cristo e dizer que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Então, para você ver aí, um tempo de Décio, o tempo de Cloro, de Maximiano, o tempo de Diocleciano, o que os cristãos sofriam, o que os cristãos passavam, as torturas que eles enfrentavam, como eles eram mortos. Os imperadores não conseguiam fazer mais nada, ao ponto de exterminar os cristãos, porque sabiam que quanto mais matavam, mais eles cresciam. E o diabo é tão inteligente que pensou assim, quanto mais mata, mais cresce. Então, a partir de hoje, nós vamos se unir a eles. Foi o que aconteceu através do imperador romano Constantino. Se uniu com a igreja, o diabo venceu, a igreja caiu. Mas hoje a igreja está de pé de novo. Amém, pessoal? A igreja está de pé. E a gente entende que tudo isso foi pela graça. Hoje nós estamos aqui somente pela graça de Cristo. Amém? Eu tinha muito mais coisa para passar, mas hoje eu encerro essa série do martírio, dos mártires da igreja. Amém, pessoal? Você que não assistiu as 3 primeiras, está lá no canal do YouTube. E você que veio hoje, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aplauda ele bem forte que ele merece. Em nome do Senhor Jesus.